Fala pessoal, beleza? Prof. Ali aqui na área. Vamos agora para a nossa aula de Estatuto dos Funcionários Públicos de São João de Meriti. A gente já teve a lei orgânica, a gente já trabalhou a lei orgânica e agora a gente vai trabalhar o Estatuto, beleza? Então, ó, deixa o like, se inscreva no nosso canal, tá? Isso é muito importante. E compartilhe com aquele amigo que está estudando para este concurso. Vale lembrar que vale muito a pena estudar legislação municipal, porque vale muito ponto cada questão. Então, foque, tá? E eu trouxe aqui um material bem completinho pra gente. Vem comigo, vamos lá então. Pessoal, essa aqui vai ser a aula 1, tá? Mas nós teremos aí, né, certamente outras aulas, beleza? Por que, Alê? Porque quando chegar em 20 minutos eu vou cortar o vídeo para a gente continuar, tá? Antes de mais nada, é interessante sabermos o que que é esse Estatuto dos Funcionários, né? O Estatuto dos Funcionários é um termo mais antigo. O termo atual hoje é Estatuto dos Servidores. Ah, entendi. Servidores, Alexandre, é aqueles que trabalham na administração pública, que trabalham no município. Exatamente, tá? Mas a gente vai usar o termo funcionário, apesar de ser um termo antigo, ainda é usado aqui nesse caso, nessa lei aqui desse estatuto, beleza? O que que é o estatuto? A Constituição definiu que o município vai ter que ter um regime jurídico único. O que que isso significa? Significa que antes tinha estatutário e tinha seletistas. Estatutários são os servidores que são regidos por estatuto, ou seja, os direitos deles, né, estão no estatuto. Seletistas é aqueles que trabalham na iniciativa privada, por exemplo, né, e os direitos, deveres estão na CLT, tá? Então, no município tinha os dois. E aí a Constituição falou assim: olha, você tem que escolher ou estatutário ou seletista. Muitos municípios, quer dizer, não são muitos, né? Alguns municípios ainda são seletistas, tá? Apesar de existir o concurso público, os seus servidores são, na verdade, seletistas. Eles são chamados de empregados públicos, tá bom? No caso aqui de São João de Meriti, são estatutários. Então, o seu direito, né, os seus direitos, os seus deveres estão todos aqui nesse estatuto. Então, você não vai olhar mais a CLT, né? Você vai passar no concurso, obviamente, vai tomar posse, vai entrar em exercício. E aí, você vai ser regido por este estatuto que a gente vai estudar agora. É claro que muita coisa aqui não está atualizada. Isso é importante. A gente vai estudar aqui para a prova. Porém, muitas coisas que não estão atualizadas, obviamente, tá? Vamos lá então, beleza. Ó, olha que interessante aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. É a Lei 258, que é o Estatuto, institui o regime jurídico dos funcionários. Qual é o regime jurídico dos funcionários? Estatutário. Bom, ou seja, regime jurídico vai ser como vai ser a relação jurídica, a relação de direitos e deveres com o funcionário. Estatuto, vai estar no estatuto. Alexandre, se fosse seletistas, né? Carteira assinada, como a gente diz tradicionalmente, seria seletista, tá bom? Parágrafo único. É de natureza estatutária o regime jurídico dos funcionários. Então, aqui trouxe para a gente que vai ser estatuto. Então, você vai ser regido aí por estatuto. Beleza. Para efeito de estatuto, aqui, pessoal, vai trazer a definição de diversos temas. São importantes. Caem em prova muito, tá? Primeiro, o que é funcionário? Alexandre, funcionário é aquele que trabalha na prefeitura. Beleza, tá certinho. Mas aqui, para você levar para a prova, é pessoa legalmente, por lei, investida, quer dizer que entrou em um cargo público, que está dentro de um cargo público do quadro permanente. Por que quadro permanente? Porque existe o cargo temporário, existe o quadro de temporários, que são os cargos comissionados, por exemplo, os contratados, por exemplo, tá bom? Então é permanente por quê? Porque você fez concurso, passou, você vai, né, passou dentro do vaga, você tomou posse, você vai trabalhar lá pro resto da vida até você sair, obviamente. Volta para lá. Então, funcionário é a pessoa legalmente investida. Investida quer dizer que entrou em um cargo público, tá? Que está trabalhando num cargo público no quadro permanente, tá bom? Ou seja, hoje um termo muito comum, efetivo, né? Efetivo, beleza. Cargo público, aí vai perguntar o que é cargo público, né? Cargo público, pessoal, resumindo, o que é um cargo público para você? Alexandre, é um cargo, né? Que tem direitos e deveres. Exatamente, é mais ou menos isso. Volta para lá.
é a situação jurídica individual, cada um tem seu cargo, é criado por lei, todo cargo é criado por lei, eu tenho falado isso um tempão já, desde a lei orgânica. Denominação própria, nome próprio, cada cargo tem seu nome, óbvio, né? Número certo, ou seja, quando se cria um cargo, na lei está dizendo ali a quantidade de vagas. É por isso que muitos preparatórios de concurso dizem assim: ah, tá faltando, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, tá com 100 vagas, né, lá na Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Por quê? Né? Por lei, sabe-se a quantidade de vagas e a quantidade de pessoas que estão trabalhando. Então, só diminuir uma coisa para outra, né? Aí vai ver a quantidade de cargo vago. Beleza. E é o que que é um cargo público especificamente? Está aqui, ó, conjunto de atribuições e responsabilidades. Atribuições é o que você vai fazer. Responsabilidades são responsabilidades que você tem que cumprir, obviamente. Serviço público e é um padrão de vencimento. O vencimento é o dinheirinho, tá? Pago pelos cofres municipais. Top? Top, né? Então, cargo público nada mais é que um conjunto de atribuições e responsabilidades. Leve para a prova. Eu marquei as mais importantes aqui. Ó, printa aí, pessoal, printa aí. Se você adquirir as nossas questões, nós estamos não com mais 80, como eu disse, são 100. 100 questões de estatuto, 100 questões de lei orgânica. Todas as questões são comentadas em vídeo. Além disso, tem um PDF para download. Eu vou deixar o link na descrição, o link nos comentários para você adquirir. Adquirindo, você ajuda o canal e você ajuda também. Além disso, vai ter esses mapas mentais para você. Então, se você adquiriu, não tem problema, não precisa printar, não. Você mesmo vai ter lá disponível para você, tá bom? Alexandre, eu não vou poder adquirir. Então printa para você levar para a prova, para você resumir, tá bom? Classe, beleza. Agora a gente vai pegar alguns termos, pessoal, a respeito do cargo público, tá? Muitas pessoas, cargo é cargo, beleza, não tem mais que isso. Tem mais informações que você tem que levar. A primeira coisa é classe. Classe é um agrupamento de cargos da mesma natureza, do mesmo grau de responsabilidade. Não entendi. Olha que bacana. Eu vou dar um exemplo aqui, volta aqui, de cargo municipal, tá? De cargo municipal. Mas essa informação serve para outros cargos, não são todos, porque existe o cargo singular, que eu vou explicar mais à frente. Então, o exemplo aqui é hipotético, eu não peguei exatamente a lei que cria a guarda municipal para saber. Então, é um exemplo hipotético, tá? Geralmente é assim, tá? Beleza. Pessoal, quando você entra no cargo aqui, guarda municipal, vou botar só guarda, tá bom? Guarda. Ele é dividido em classes. Vou botar só três. Bota seis. Bota só três. Bota só três classes, tá? Um grandão aqui, mas tá beleza. Só três. Classe. Terceira classe. Segunda classe. Primeira classe. O cargo é de guarda. Mas você vai entrar onde? Ó. Na terceira classe. Exemplo hipotético. Alexandre, é assim. É mais ou menos assim. Pode ser que tenha mais classes, tá? Mas é mais ou menos assim os cargos que são de classes. Beleza? Então, classe é o quê? Classe é cada agrupamentozinho aqui, ó, tá? Isso aqui é o cargo de guarda. Só que aqui, quando você entra, tem 20 vagas. Aqui tem 5 vagas e aqui tem 3 vagas, por exemplo. Quando abre concurso, é para isso aqui, ó, para você entrar na terceira classe. Exemplo. Acha, né, como se fosse subir de nível, né? Exatamente. Quando você vai subindo para a segunda, para a terceira classe, a sua remuneração, o seu vencimento, né, vai ficando maior, você vai ganhando mais também. Então, classe, que é cada um desses negocinhos aqui, são 3 classes aqui no caso, é o que? Agrupamento de cargos. Por que está falando que é agrupamento de cargos? Porque ele considera isso aqui como um cargo. É um cargo de guarda de classe 3, é um cargo de guarda de classe 2, é um cargo de guarda de classe 1. Então, se você entrar aqui no 20, olha pra cá, se você entrar aqui no 20, olha só, hein? Tá, você entrou aqui, preencheu aqui os 20. Aqui subiu um. Vamos supor que aqui o cara se aposentou, né? São duas, aqui são 3 vagas, só tem 2. Tá faltando uma vaga aqui. Aí o daqui sobe para cá. E aí abre uma vaga aqui. E aqui você pode subir de classe. Ou seja, você fica subindo de classe e tem que ter vaga naquela classe. Tá bom? Beleza, então é agrupamento de cargos da mesma natureza. Por que está dizendo que classe é agrupamento de cargo? Porque aqui existem 20 cargos de classe 3, 5 cargos de classe 2 e 3 cargos de classe 1. Espero que você tenha entendido essa parte. Essa parte é bem chatinha mesmo, tá bom? Então, resumindo ali, resumindo.
o cargo em si, ele é separado em classe, a maioria dos cargos, tá? Ou seja, quando eu entro lá na última classe. Por exemplo, vamos supor que são 6 classes, eu entro na sexta classe, tá? Sempre assim. Ali meu vencimento é tal. Por isso que eu sempre falo, pessoal, você vai ganhar mais depois, porque a cada 3 anos, 5 anos, aí tem que ver exatamente o que, que diz a lei, né, específica que cria aquele cargo. Diz que você vai subir de classe quando completar 5 anos automaticamente, ou por merecimento. E aí você vai subindo de classe, tá? Então, classe é um agrupamento de cargo. Por que agrupamento de cargo? Porque dentro de cada classe existe uma quantidade de vagas. Então você só sobe para a classe de cima, você entrou na sexta classe, vai subir para a quinta, né? Para subir até o primeiro. Você só sobe para a quinta quando tiver vaga na quinta, porque a quinta comporta uma quantidade de cargo, por exemplo. Tá bom? Por isso que é chamado desta maneira. Bota para lá. Carreira. Tá? Carreira, pessoal. Eu não sei explicar direito o que é carreira, porque carreira, na verdade, é um agrupamento de classe. Então, tudo isso aqui é a carreira, tá? Então, o cargo é dentro de cada classe, a classe é um agrupamento de cargo e a carreira é tudo. Só que a lei aqui diz que carreira é outra coisa. Ela diz que grupo funcional que seria o conjunto de classe, tá bom? Então, porque o que acontece? No cotidiano a gente diz assim, é o cargo de guarda. Mas perante a lei, é o cargo de guarda de sexta classe que você vai entrar. Ah, mas eu não posso ir para a quinta direto? Não pode, não pode. Só vai para a quinta quem está na sexta, entendeu? Você nem entrou ainda. Você tem que entrar na sexta, por exemplo. Dando um exemplo hipotético, tá, pessoal? Então, carreira está dizendo que é um conjunto de cargos da mesma natureza hierárquica, tá? Você vai levar natureza hierárquica, tá? Conjunto de cargos da natureza hierárquica. Eu não tenho que explicar, tá? É porque, na verdade, carreira é o conjunto de classe. Mas aí a lei aqui trouxe que grupo funcional ou categoria é o conjunto de classe, que seria tudo isso aqui. Então a categoria aqui seria guarda, né? E aí a categoria abrange todas as classes, tá bom? Bom, espero que tenha entendido. Essa parte é chatinha mesmo. Qualquer coisa você volta um pouquinho. Beleza, vamos continuar então. Ainda nas disposições preliminares, o cargo público ele tem duas formas de provimento. Provimento é o que, Alê? Como você vai entrar. Ah, então prover um cargo é entrar no cargo. Exatamente isso. Vou trocar até a cor da minha caneta. Como você vai entrar? Perdoe a letra feia que tá ruim de escrever aqui, aqui tá um calor enorme. Ó, cargo público, né? Quanto à forma de provimento. Eu tenho duas formas de provimento. Como você está vendo aí, efetivo e em comissão. Resumindo, efetivo é concurso. Ah, então os cargos que eu almejo é de concurso. Exatamente. Comissão é o quê? Chefia, tá? Chefia. Escolha do prefeito. Pode botar aí, não nem vou botar não. Escolha do prefeito. O prefeito escolhe quem ele quiser, nomeia quem ele quiser e também exonera quando ele quiser, tá bom? Então, existem duas maneiras de eu entrar num cargo público efetivo, tá? Efetivamente, quando eu vou integrar a classe singular ou classe de carreira. E, Alexandre, agora complicou. Nem isso não complicou, não. Quando você faz o concurso, pessoal, o concurso pode ser para um cargo de classe, que a gente acabou de ver. Você entra lá na última classe, vai subindo de classe. Beleza, entendi. Mas tem cargo que não tem classe. Tem cargo que ele é singular. A gente chama de singular. O que que é isso, Ale? O cargo não tem classe, você não sobe de classe. Ah, então quer dizer que não tem como subir e ganhar mais um pouquinho? Não, você vai ter o reajuste anual, você vai ter o triênio, certamente, tá? Quinquênio, talvez, a cada 5 anos, um aumento. Isso aí vai depender do estatuto. Só que você não vai conseguir subir de cargo, tá? Grosso modo é isso, porque é um cargo singular. Agora, o de classe, né? Você vai subindo de classe. Então, além de você ter o triênio, além de você ter o quinquênio, talvez, né? Que é a cada 5 anos, triênio a cada 3 anos, um aumento, né? Uma porcentagem. Além de você ter o reajuste anual, né? Que nem sempre tem mais, né? Deveria ter, vamos dizer assim. Você vai ter a subida de classe, tá bom? Beleza? Então, eu tenho um cargo que é de classe singular, ou seja, ele não tem classes, ele não sobe de classe. E tem um classe de carreira. Guarda municipal geralmente é de classe, né? Muitos cargos são de classe, tá, pessoal?
depende de habilitação em concurso público. Então, todos eles dependem de concurso público, foi o que eu acabei de escrever aqui. Para provimento inicial em classe isolada, ou seja, você vai iniciar numa classe isolada, caso seja a classe singular. Ou classe inicial de carreira, que é quando você entra na última classe, para você ir subindo, né? Você entendeu, pessoal? Na última eu digo assim, na classe inicial, né? E temos também um comissão, quando expressamente declarado em lei, livre nomeação pelo prefeito. Aqui seria correto livre nomeação e exoneração pelo prefeito, tá? Então, mas vamos dizer aqui que está, né, de acordo com o estatuto aqui, é só livre nomeação, tá? Mas o correto é livre nomeação e exoneração. Ou seja, o prefeito pode nomear e exonerar quem ele quiser. Então, para eu entrar dentro de um cargo público, existem duas maneiras. Ou eu presto concurso para aquele cargo, ou eu conheço o prefeito, né, coloca eu para exercer um cargo de chefia, um cargo de comissão. Detalhe importante: muitas pessoas acham assim, chefia, Alexandre, já sei, chefia é o cargo de secretário. Não, pessoal. Secretário é um cargo político, é um outro tipo de cargo, beleza? Cargo de chefia são os cargos que estão abaixo do secretário, mas são chefes ainda. Bom, tipo assim, supervisor, entendeu? É mais ou menos isso. Volta pra lá. E vamos lá. E continuando, cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros que preencham o requisito estabelecido neste estatuto, tá? A gente viu na lei orgânica que preenchem requisitos em lei. Qual lei que é? É o estatuto que a lei orgânica estava falando, que é o estatuto que está falando. Então, para eu preencher um cargo público, eu tenho que o quê? Tem que preencher os requisitos que estão aqui nesse estatuto. A gente vai ver, inclusive, maior de 18 anos, por exemplo, tem toda uma regra, tá bom? Alexandre, e os estrangeiros? Isso aqui já foi atualizado, mas o estatuto não atualizou. Então você vai levar para a prova apenas o que está aqui, tá bom? Outro detalhe importante que a gente aprendeu na lei orgânica é o seguinte: o artigo 9º, o vencimento é o dinheirinho que se paga dos cargos da Câmara Municipal não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo, tá? Para cargos de atribuições iguais ou assemelhados. Não entendi, Alê. Se é o mesmo cargo, por exemplo, o mesmo cargo, pessoal, por exemplo, procurador. Procurador é o advogado, tá? É um advogado. O procurador ele pode estar no executivo, na prefeitura e tem na Câmara também. Nós temos procurador só do município, da prefeitura e só da Câmara, que é o cargo de advogado, por exemplo. E aí eu te falo, os vencimentos, o dinheirinho do procurador da Câmara não pode ser maior do que o do executivo. Ou seja, o procurador que trabalha na Câmara não pode receber mais do que o procurador que trabalha na prefeitura, tá? Você, por exemplo, auxiliar administrativo, tem na prefeitura e tem na Câmara. São cargos diferentes. A Câmara faz concurso só para ela, a prefeitura faz concurso só para ela, tá bom? E aí o que acontece? Vamos supor que o auxiliar administrativo da Câmara ganhe mais que o auxiliar administrativo da prefeitura. Pode isso? Não pode. Aí está dizendo aqui. Os cargos da Câmara não podem ser superior, né? Os vencimentos não podem ser superior aos pagos pelo Executivo, tá? Beleza? Claro que atribuições iguais, né? Ou assemelhadas. Ou seja, eu estou comparando um auxiliar da Câmara com um auxiliar da prefeitura. Agora, se for o procurador da Câmara comparado aí com o técnico administrativo da prefeitura, é óbvio que o procurador ganha mais, né? O procurador da Câmara vai ganhar muito mais. São cargos diferentes, tá falando de cargos iguais. Tá bom, beleza. Vamos continuar aqui. Bom, a gente viu, né? Aqui, volta para cá. Quais são as formas de provimento, né? Os cargos, eu posso entrar no cargo efetivo ou em comissão. São esses dois cargos que existem. Beleza. Do provimento. Agora é como eu vou entrar de fato. Não entendi ali. Esses são os tipos de cargos que existem: provimento e comissão. Tá. Mas como eu vou entrar num cargo efetivo, por exemplo, né? De provimento, eu falei errado até, inclusive. Esses são os tipos de cargo: efetivo e em comissão. Como que eu vou entrar nesse cargo efetivo, pessoal? Por nomeação, eu vou ser nomeado para um cargo efetivo. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, aqui, quando fala, o cargo pode existir vários cargos: o cargo efetivo e o cargo comissão, por exemplo. O cargo efetivo é o cargo mediante concurso, comissão é o cargo de livre nomeação. Mas como que eu entro de fato?
por nomeação, no caso aqui do cargo efetivo e em comissão. Esses são nomeados. Mas existem outras maneiras também de eu entrar num cargo. De repente, eu já estou no cargo e subo de classe. Eu sou promovido também, não é uma forma de provimento? É. Então, provimento, pessoal, é como eu vou entrar no cargo. Como eu vou entrar no cargo. Top? Beleza? Como eu vou entrar no cargo. Efetivo ou comissão. Tá? Geralmente, a gente está falando aqui mais de efetivo. Vamos lá. Compete a quem? Ao prefeito municipal prover cargo. Prover é botar gente no cargo, tá bom? Ficou mais fácil assim. Os cargos públicos, eles serão providos por, ou seja, vou botar gente para trabalhar, vou botar gente para trabalhar por nomeação, promoção, texto foi revogado, acesso, reintegração, reversão e aproveitamento. Vou explicar cada um. Pessoal, é o seguinte, volta para cá. Nomeação é quando você é nomeado. E a nomeação pode ser tanto para um cargo efetivo, um curso, quanto um cargo em comissão. É o seu nome aparece no Diário Oficial para você entrar, tá? É um tipo de provimento inicial. Oi? É um tipo de provimento inicial, ou seja, você não pertence à prefeitura e para você pertencer à prefeitura, você tem que ser nomeado. Porque se for promoção, que também é uma forma de provimento, eu vou explicar com A mais B aqui, não é inicial. Para você ser promovido, você precisa já trabalhar na prefeitura. Você está entendendo, pessoal? Então, o único cargo aqui que é inicial, ou seja, você não pertence à prefeitura e vai começar a trabalhar, é a nomeação. Os outros são todos, não são iniciais. Isso vai ajudar você a entender, inclusive, os outros, tá bom? Por quê? Porque promoção, para você ser promovido, você tem que ser o quê, pessoal? Você tem que ser o servidor, né? Você tem que ser já concursado, beleza? Beleza. Então, eu tenho a nomeação, eu tenho a promoção, eu tenho o acesso, eu tenho a reintegração, eu tenho a reversão e eu tenho o aproveitamento. A nomeação será para cargo inicial, né? Para você entrar na administração pública, na prefeitura. A nomeação ela vai ser sempre, volta para cá. Só um resuminho, a gente vai aprender sobre cada um no próximo bloco. A nomeação vai ser para cargo efetivo em comissão. Cargo efetivo, eu passei no concurso e vou ser nomeado. Comissão, o prefeito gosta de mim, vamos botar lá no cargo de chefia e eu vou ser nomeado com o cargo de supervisor. Top. Eu tenho a promoção. A promoção também é uma forma de provimento, porque eu estou entrando no cargo, tá? Por exemplo, eu sou guarda municipal classe 6 e vou para a guarda municipal classe 5, porque eu fui promovido. E eu saí de um cargo de classe 5, vou entrar num cargo de classe. Sair do cargo de classe 6, vou entrar no cargo de classe 5. Então, eu estou entrando no cargo. Então, estou provendo um cargo. Então, é uma forma de provimento. Mas, Alexandre, não é tudo guarda municipal? Pois é. Para a lei, não é. Para a lei, vai dividindo em classe. Então, são cargos diferentes, apesar de serem todos guardas municipais. Entendeu a lógica? O acesso, pessoal, é quase igual à promoção. Só que aqui vai ter uma prova. O prefeito, vou dar uma prova para todo mundo. E quem é concursado, que já está dentro, óbvio, né, para os funcionários públicos. E aí, aquele que tirar 10 na prova vai subir de carreira, né? Vamos dizer assim. Isso é o acesso. Não é a mesma coisa? Se eu fui bem na prova, quando eu subo de carreira, vou para o outro cargo, outra classe, por exemplo, eu não acabei fazendo o quê? Eu não acabei entrando no outro cargo. Então é a forma de provimento. Quando entra no cargo, é a forma de provimento. Reintegração. Reintegração também é bem interessante. Olha só que interessante. Eu fui demitido, né? Falaram que eu tinha pego alguma coisa lá. E aí eu falei assim, não fui eu, gente, não fui eu. Teve um processo administrativo e aí provaram que fui eu, fui demitido. Beleza. Fui no juiz, ó, na justiça, né? Olha, não fui eu tenho prova. E aí eu consegui uma nova prova que diz que não fui eu. O que acontece? O juiz fala assim: olha, você vai ter que voltar. Apesar da prefeitura recorrer, transitou em julgado e o juiz lá, na última instância, ele disse assim: vai ter que voltar, não tem para onde fugir. E aí eu volto para meu cargo. Essa volta é chamada de quê, pessoal? Reintegração. Então, reintegração é a volta do servidor que foi demitido injustamente. Resumindo, reversão é o servidor que foi aposentado, né? Ele foi aposentado e
Vamos supor que eu fui aposentado porque eu estou com uma coluna que não aguento mais, consegui provar e tudo mais. Só que eu melhorei. E aí eu volto para trabalhar. Essa volta é chamada de reversão, tá? Então a volta para trabalhar é chamada de reversão. É a volta do aposentado, quando não tem mais motivo para a sua aposentadoria. No caso, não por idade, tá, pessoal? O cara aposentou por invalidez, mas ele ficou bom. E ele volta. Essa volta é chamada de reversão. Então ele está entrando no cargo. Não é uma forma de provimento? E por último aqui, aproveitamento, tá? O aproveitamento é quando o cargo dele, né, é extinto, por exemplo, ele fica em disponibilidade. Ou seja, ele fica recebendo em casa, mas não recebe tudo, recebe proporcional. E aí, quando ele volta, né, o prefeito vai assim: ah, tem um cargo muito parecido aqui, bota ele lá. Esse bota ele lá, aproveita ele lá, é um aproveitamento. Então ele vai preencher aquele cargo. Então ele vai entrar no cargo, é provimento. Então veja que os cargos serão providos por esses aqui, tá bom? Existe mais um que é readaptação. Não está aqui, tá, pessoal? Mas de fato existe. É o caso do, por exemplo, um fiscal, tá? Que machucou a perna e aí ele não pode mais andar, né? E aí ele vai ser readaptado num outro cargo, um cargo mais interno, um cargo mais administrativo. E aí, o que que houve? Houve uma readaptação. Ele saiu do cargo dele de ficar andando, fiscalizando, e vai entrar agora, vai exercer um cargo dentro da prefeitura, ali no computador, que aí não tem problema, não atrapalha, né? O problema que ele tem, que ele teve, não vai atrapalhar a função desse cargo. São equivalentes, são cargos equivalentes, o vencimento é muito parecido, então pode sim ele ser readaptado. Não está aqui, mas seria também uma forma de provimento. Por quê? Porque ele saiu do cargo dele e está entrando no outro cargo, um cargo administrativo, tá bom? Então, quando você entra, é provimento. Volta para lá. Entendeu, pessoal? Beleza. Vamos falar da nomeação, então. Ó. A nomeação ele vai ser em quê? Em caráter efetivo, repetindo, né? Em caráter efetivo, considerado de cargo de carreira ou isolado, do quadro permanente, ó. O pessoal do concurso. Está repetindo ali? Está repetindo. Concurso. E em comissão, considerado de cargo de confiança, que é um cargo de chefia, né? E aí a lei vai dizer como vai ser provido esse cargo, né? Geralmente o prefeito escolhe, tá? O prefeito escolhe, né, nomeia e exonera quem ele quiser num cargo em comissão. Então aqui será por nomeação. Isso aqui são provimentos iniciais. A gente diz que são provimentos iniciais porque é a forma de entrar na prefeitura. Como que eu trabalho na prefeitura? De duas maneiras, caráter efetivo ou em comissão. Ou concurso ou conchavo com o prefeito, né? Claro que tem os contratados também, que são os cargos de contratados, de contratos. Claro que tem o cargo político, que é o secretário, mas via de regra, nomeação é isso aqui, tá? Pessoal, a gente vai parar um pouquinho agora para beber uma água, a gente volta no próximo bloco, beleza? A gente já volta direto neste assunto. Então, bebe uma água, vamos para a próxima aula.